Fala galera, hoje é dia de A Saga do Clone, parte 5. É uma história da Marvel, escrita e desenhada por muita gente, mas liderada por Joe Quesada, J.M. DeMatteis e Tom DeFalco entre os anos de 1994 e 1997. Essa é a quinta e penúltima parte da extensa saga do clone. Então, por ser uma sequência direta, é extremamente necessário que você veja o vídeo anterior para continuar esse daqui. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar os links para eles aqui na descrição. Mas se você já assistiu, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa com o Aranha Escarlate prestando as suas homenagens aos túmulos do seu tio Ben e da sua tia May. Continuando como Aranha Escarlate, Ben Reilly tem alguns confrontos com vários inimigos no decorrer dos dias, como um grupo de mercenários terroristas, a Shadow Force Alpha, e um confronto também contra um novo lagarto. E talvez o maior conflito que Ben teve foi quando Ed Brock tentou rejeitar o simbionte Venom depois de sentir que não estava mais no controle. E o choro do simbionte atraiu outros da sua raça vindos do espaço para a Terra, que começaram a consumir e matar humanos. Isso forçou o Venom a se unir com os dois aranhas, Peter Parker, o Homem-Aranha, e Ben Reilly, o Aranha Escarlate, num grande evento que ficou conhecido como Planeta dos Simbiontes. Mas depois disso resolvido, Ben Reilly e Peter Parker continuaram atuando juntos pela cidade. Até que numa noite, a Gata Negra estava atravessando a cidade, pensando no que teria acontecido com Peter Parker e em todas as dificuldades que ele teve ultimamente. Só que no meio desses pensamentos tristes e confusos, um homem chamado Desespero a encontra. Enquanto isso, Peter Parker e Ben Reilly estão juntos visitando os túmulos dos seus tios. E agora que sabe que é um clone, Peter Parker se sente estranho lamentando a morte deles. Mas essa conversa é interrompida porque eles percebem que estão sendo observados por alguém. Peter e Ben conseguem despistar o homem no meio de um beco ao se transformar em Homem-Aranha e Aranha Escarlate. E agora, rastreando ele, descobrem que é um funcionário da agência de investigação Olho de Gato. Esse homem tentava rastrear Peter Parker, porque como fotógrafo oficial do Homem-Aranha, talvez ele conseguisse um contato com o herói. Acontece que a Gata Negra estava desaparecida. Então o Homem-Aranha diz que vai ajudar. Os dois aranhas partem pelas ruas, enquanto Peter conta sobre o seu antigo relacionamento com Felicia Hardy. Mas antes que a conversa pudesse continuar, eles são encontrados pela Gata Negra, que os ataca, dizendo que ela vai matar o Homem-Aranha. O que deixa Ben Reilly achando que o relacionamento deles não terminou muito bem mesmo. Mas acontece que Felicia não estava no controle. Isso era manipulação das suas emoções pelo vilão Desespero. Os dois heróis então se unem e conseguem derrotar o seu inimigo. E ao combatê-lo, o Aranha Escarlate e o Homem-Aranha conseguem libertar a Gata Negra do seu transe e o vilão desaparece. Assim, a Gata Negra pede desculpas e abraça Peter, dizendo que apesar dele ser um clone, isso não muda quem ele é ou o que ele significa para ela. Então assim que ela vai embora, Peter diz para Ben que eles precisam conversar. Por mais que ele tenha todas as suas memórias, ele é um clone. Então Ben Reilly deveria ser o Homem-Aranha. E assim, ele lhe oferece a máscara. Mas Ben diz que não. Peter se provou digno desse nome. Ele é Peter Parker. E Ben vai continuar sendo Ben Reilly. E eles não venceram todos esses inimigos juntos porque são iguais, mas porque são diferentes. Assim, Ben diz para que Peter vá descansar com a sua esposa e o seu filho ainda não nascido. Eles têm sorte de ter Peter Parker na sua vida. E enquanto Peter já tem a sua própria vida, Ben Reilly vai começar uma nova para ele também. A partir daí, Ben Reilly sai do hotel onde estava hospedado e passa a procurar por um apartamento e por um emprego.
porque ele decide que definitivamente vai ficar em Nova York. Só que enquanto ele não encontra um lugar, ele pede emprestado um chalé que o seu amigo geneticista Seward Trainer tem em Vermont. Acontece que Ben Reilly conheceu Seward Trainer há alguns anos atrás. Logo depois que, pensando que era um clone, Ben saiu de Nova York depois do seu confronto na saga do clone original. Sem rumo, passando por Vermont, foi Seward Trainer quem o acolheu e o ajudou. E vendo potencial nele, o contratou como assistente de laboratório. E foi ali, durante um incêndio no laboratório, que Seward descobriu o segredo da biologia alterada de Ben Reilly. E foi onde eles se tornaram grandes amigos. Só que nesse momento, enquanto Ben Reilly descansava, pensando no passado, no presente, algo acontece. O chalé de Seward Trainer simplesmente explode. Ben Reilly consegue sobreviver graças a uma ligação feita pouco antes da explosão, mas ele acaba sendo capturado por alguém ainda misterioso, querendo descobrir informações sobre Seward, querendo saber sobre os seus experimentos. A explosão era para ter pego Seward e não o Aranha Escarlate. Isso não tem nada a ver com ele. Mas Ben não vai deixar que o seu grande amigo seja atacado dessa forma. Então, encontrando forças, Ben Reilly se liberta das suas amarras e vai ao encontro de Seward Trainer no seu laboratório. Mas os dois ainda não sabem quem é o seu novo inimigo. Enquanto tudo isso acontecia, a vida de Peter Parker parecia ir bem. Mary Jane recebeu grandes contratos para ser modelo de roupa de maternidade e inclusive para que continuasse contratada depois de ter o seu filho. Mas o problema é que Peter começa a ter pesadelos estranhos. Pesadelos de Mary Jane sendo assassinada. E em outras noites, sonhando até mesmo com Kane a perseguindo. E quando Kane tirava sua máscara, era ele próprio. Numa dessas noites, Peter desperta assustado, pensando que isso pode se tratar da degradação do clone, ou alguma outra coisa feita pelo Chacal. E durante o dia, Peter passa a ficar preocupado com isso, chegando até a ter visões com o Chacal, mas o Chacal estava morto. Até que em certo momento, Peter sente uma forte dor de cabeça e volta para casa. Só que naquela tarde, quando Mary Jane chega de mais uma sessão de fotos, ela encontra Peter na sala sentado no escuro. E ele apenas diz para que ela fuja, porque senão ele vai matá-la. A última frase do Chacal antes de morrer foi: "Quando o sonho termina, o pesadelo começa." E essa não foi uma frase à toa. Esse foi um gatilho mental para uma programação. A cartada final do Chacal. Isso ativaria uma sugestão na mente de Peter para que ele matasse a sua esposa. Era Peter o homem que aparecia nas visões de Kane que iria matar Mary Jane. Mary Jane então corre o máximo que pode e tenta ligar para Ben Reilly pedindo ajuda. Mas nesse momento Ben estava treinando com os novos guerreiros e são eles que atendem o chamado. Peter faz de tudo para resistir aos comandos mentais. Mas ele estava sendo controlado. Ele não quer fazer isso. Então Peter continua perseguindo Mary Jane até o metrô, onde os novos guerreiros aparecem para ajudar, e Peter até mesmo pede para que eles o matem. O problema é que, mesmo sem ter controle de si próprio, o Homem-Aranha derrota todos aqueles heróis, e o desespero de Peter só aumenta. Enquanto Mary Jane foge da estação do metrô, os novos guerreiros tentam conter o Homem-Aranha no subsolo, mas não conseguem e ele a alcança. Mas Ben Reilly chega para ajudar e tenta parar Peter Parker, que pede para que Ben o mate antes que ele cause a morte da sua esposa. Só que Peter continua forçado e ele foge dos ataques pelos esgotos. E enquanto isso, Mary Jane foge num táxi. E assustada, ela não sabe direito o que fazer, mas sabe para onde ir. Assim, o Homem-Aranha rastreia e inconscientemente ele chega até a antiga casa da tia May, onde ao entrar ele encontra Mary Jane sentada no sofá. Peter diz para que ela corra, para que ela fuja, mas Mary Jane diz que não.
Peter não pode fugir das suas memórias, e ela acredita que ele vai superar essa programação desse jeito, com as suas memórias. E se ele não conseguir, então não tem pra onde ela possa ir. Mergulhado então em memórias e sentimentos de tudo que viveu ali com o tio Ben, a tia May e com Mary Jane, Peter luta internamente contra a programação do Chacal. Até que com muito esforço, ele vence. Ele derrota o Chacal na sua mente. Peter estava livre da programação e abraça Mary Jane pedindo desculpas por tudo isso. Tudo ia ficar bem agora. Assim, quando Ben Reilly chega até ali, ele fica aliviado ao ver que Peter venceu. E com isso, Ben pode voltar para dar a notícia aos novos guerreiros. A partir daí, inclusive, o Aranha Escarlate passa a atuar como uma espécie de membro honorário dos novos guerreiros, ajudando em algumas missões, mas nunca deixando de atuar sozinho por Nova York e, claro, encontrando às vezes com o Homem-Aranha. Depois do evento com a programação do Chacal, Peter é levado por Ben para fazer um check-up com o Seward Trainer. E depois de vários exames físicos e psicológicos, ele garante que estava tudo bem. Peter estava livre do Chacal finalmente. E assim, ele comemora naquela noite com Mary Jane saindo para jantar e até dançando, mesmo sem música, no topo de um prédio. Quando de repente, ele sente o seu filho chutando dentro do útero da sua esposa. E ao sentir isso, os dois se emocionam. Eles logo seriam uma família. Só que enquanto com Peter estava tudo bem, com Ben Reilly já não estava tanto, porque ele ficou ajudando o Seward Trainer em alguns experimentos tecnológicos de realidade virtual. Experimentos que conseguiriam transportar matéria orgânica para dentro da tecnologia. O problema é que alguém tentava invadir esses sistemas nesse momento. E essa pessoa consegue invadir o laboratório de Seward Trainer para roubar esses experimentos. Essa era a mesma pessoa que explodiu o chalé de Seward quando Ben Reilly estava ali. Essa pessoa é uma antiga aprendiz de Otto Octavius. E ela agora, conhecendo a tecnologia do seu antigo mentor, se autodenomina como Doutora Octopus. E ela facilmente invadiu o laboratório de Seward Trainer, porque ela é ninguém menos que a sua filha, Carolyn Trainer. Acontece que, além de Carolyn querer as informações científicas de Seward, ela quer fazê-lo sofrer, porque o seu pai praticamente a abandonou quando criança. Independente disso, o Aranha Escarlate está ali para combatê-la. Mas a Doutora Octopus, além dos tentáculos, também tem um campo de força personalizado que repele os golpes de Ben Reilly. Carolyn quer os estudos sobre o cyberespaço, porque dominando isso, ela conseguiria basicamente ter todo o conhecimento do mundo. E conhecimento é poder. Mas Ben Reilly vai fazer de tudo para proteger o seu amigo e os seus estudos, e por isso inicia uma luta complexa que é levada até mesmo para as ruas de Nova York. Então, ao ver a movimentação, o Homem-Aranha, que se balançava entre os prédios naquela noite, se aproxima para ajudar o Aranha Escarlate. Só que essa Doutora Octopus é bastante poderosa. O seu campo de força a deixa praticamente invulnerável, e os seus tentáculos são muito fortes, e com eles, ela consegue até mesmo derrubar o Homem-Aranha do prédio quando ele chega para o combate, e enquanto ele cai, ela o pega pelo pescoço. Aquilo era tão forte que, além de não deixar Peter respirar, ela poderia quebrar o seu pescoço a qualquer momento. Peter poderia morrer a qualquer momento. Isso o faz pensar em Mary Jane, como ela ficaria sozinha com seu filho. Então Peter não pode se entregar. É então que Ben Reilly consegue penetrar o campo de força da doutora com as suas teias, e assim ela acaba soltando o Homem-Aranha. Ben Reilly então pula para salvá-lo, o que dá chance para a Doutora Octopus fugir dali. E assim que o mantém a salvo, o Aranha Escarlate leva o Homem-Aranha para as ruas onde as autoridades tinham chegado. Peter então agradece, mas isso o deixa abalado.
e ele se despede de Ben, dizendo que vai deixar esse caso nas suas mãos porque ele precisa ter uma conversa importante com Mary Jane nesse momento. Ele tem uma decisão para tomar. Alguns dias se passam, e Homem-Aranha e Aranha Escarlate saem para descobrir mais informações sobre a nova Doutora Octopus juntos. Então nessa noite, eles atacam um desmanche de carro querendo informações. Só que um desses criminosos implora, dizendo que não sabe de nada. Ele pede para que não o machuquem, que ele tem uma esposa e um filho recém-nascido. O Homem-Aranha se irrita com isso, questionando então quem cuidaria da sua família com ele na cadeia. E o homem responde que não pensou neles. Enquanto isso, Mary Jane estava no meio do seu trabalho de modelo, até que ela pede uma pausa, porque ela começa a passar mal e ela desmaia. No caminho de volta para casa, o Homem-Aranha fica em silêncio e Ben Reilly sabe que ver um homem ali deixando a sua responsabilidade com a família de lado o afetou. Ao chegar, Peter recebe uma ligação do hospital. Mary Jane estava internada com suspeita de contato com radiação que pode afetar sua gravidez. Então, para ajudar, Ben Reilly pede auxílio de Seward Trainer. Depois de examinar Mary Jane, Seward diz para Peter que essa complicação era possível de acontecer, mas não queria alarmar, por isso não disse nada antes. Mas ele se preparou, criando um antídoto caso isso acontecesse. Assim, ele faz uma ligação e pede a entrega do remédio. Mas essa ligação estava sendo monitorada pela Doutora Octopus. Para atrapalhar o seu pai, ela intercepta essa entrega e rouba o medicamento. Assim, Homem-Aranha e Aranha Escarlate precisam partir para recuperá-lo. Os dois levam Seward Trainer junto e rastreiam a Doutora Octopus até uma base subaquática cheia de capangas dela, onde ela é auxiliada por uma aparente inteligência artificial super avançada. Mas Ben e Peter se ajudam ali dentro, e enquanto o Aranha Escarlate avança por um lado daquela instalação onde Seward era obrigado a entregar as suas pesquisas, Peter vai por outro e encontra o remédio numa sala. Só que aquilo era uma armadilha, porque a Doutora Octopus estava ali esperando a sua chegada. Homem-Aranha e Doutora Octopus têm um grande combate, onde ela diz que roubou aquele antídoto para chantagear o seu pai, pedindo as senhas necessárias para acessar os seus arquivos. Mas o que mais lhe importava era fazer qualquer coisa para que o seu pai sofresse. Porque o seu pai praticamente a abandonou desde criança. Ele era obcecado pelo seu trabalho e deixou a sua família totalmente de lado. Por isso, ela o odeia. A luta entre os dois é complicada, principalmente pelo campo de força de Carolyn, mas Homem-Aranha, acostumado com Otto Octavius, pega um dos tentáculos da Doutora Octopus e a arremessa através de uma parede, a derrotando. O problema é que eles estavam numa base subaquática e isso faz com que aconteça um desmoronamento e a água comece a inundar tudo. Peter acabaria ficando soterrado ali e não consegue se libertar. Ele pensa na sua tia May, como ela sempre falou que a maior responsabilidade da vida de alguém é cuidar da sua família. E pensando em Mary Jane, Peter se esforça, mas não consegue. Ele não poderia deixar sua esposa e filho sozinhos, mas a água começava a subir e Peter tenta de tudo, mas não consegue. Peter estava prestes a morrer afogado. Mas de repente, os escombros são retirados porque Ben Reilly chega ali e salva o Homem-Aranha. Assim, levando Peter, Seward Trainer e o medicamento para Mary Jane, os três voltam para o hospital. Mary Jane vai ficar bem, mas Peter não consegue parar de pensar em tudo que aconteceu. Mary Jane quase perdeu o bebê por causa dele. Vê aquele criminoso não pensando na sua família antes de fazer algo que poderia afastá-lo deles. E vê como Carolyn odeia o seu pai pela sua ausência. Mexeu muito com Peter e ele tomou uma decisão. Peter então diz a Ben que sabe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas a tia May sempre disse que a família é a maior responsabilidade. E por isso as coisas para ele mudaram. Peter
não pode se afastar da sua família agora. E com isso, ele decide se aposentar. Ele não vai ser mais o Homem-Aranha e entrega o seu uniforme para Ben Reilly. Ben tá mais do que pronto para assumir essa responsabilidade, esse nome e esse manto. Ben fica lisonjeado, mas diz para que Peter guarde aquele uniforme. Ele vai continuar com o seu por enquanto, mas entende que agora não vai existir mais um Homem-Aranha. Assim, Peter agradece por Ben entender a sua necessidade e lhe deseja sorte. Com isso, Peter vai embora ansioso para viver uma vida feliz com Mary Jane. Satisfeito e tranquilo, sabendo que Ben Reilly vai ser um substituto perfeito para o Homem-Aranha. A partir desse momento, Peter Parker não é mais o Homem-Aranha. E o único herói aracnídeo pela cidade é Ben Reilly, o Aranha Escarlate. Ben continua atuando pela cidade, resolvendo alguns conflitos. O problema começa a acontecer quando um conflito do passado ressurge. Uma movimentação começa na frente do antigo laboratório do Chacal, e o Aranha Escarlate vai até lá para ver do que se trata. Acontece que foi descoberta que a origem do vírus carniça que causou a catástrofe em Springville veio dali. A equipe especializada tenta encontrar vestígios do vírus, mas quem tá ali no meio é o detetive Jacob Raven, infiltrado tentando encontrar sinais de Kane, porque depois dele ter fugido da sua prisão, Jacob ainda quer que ele pague pela morte da sua parceira. Mas Jacob não sabia que Kane tinha sido considerado morto depois de ter sido empalado pelo aracnocida. Jacob consegue entrar no laboratório sem ser visto e encontra as anotações do Chacal. E ao lado, numa câmara em animação suspensa, ele encontra o próprio Kane. Jacob abre aquilo para garantir que Kane esteja morto. Mas antes de fazer qualquer coisa, ele é atacado por homens-animais. Enquanto isso, o Aranha Escarlate entrava no laboratório também sem ser visto. E vê Jacob amarrado ali na frente daquela câmara, onde o Chacal manteve o corpo de Kane. E antes de conseguir fazer algo, o Aranha Escarlate também é atacado, mas graças ao seu sentido aranha, ele evita os golpes e contra-ataca. Se tratava de um grupo de 5 criaturas, uma espécie de animais humanoides. Ben Reilly tem um rápido confronto contra eles e consegue trancá-los numa das salas do laboratório, lhe dando tempo para acessar os computadores do Chacal, descobrindo que aqueles homens-animais estão tentando copiar os arquivos daquele computador sobre a clonagem e sobre o vírus carniça. Mas o sentido aranha avisa Ben que os homens-animais se libertaram e se aproximavam. Então o Aranha Escarlate corre para tirar Jacob Raven dali e vê a câmara de Kane. Com a chegada daquelas criaturas, de novo uma luta entre eles começa. Mas isso é interrompido rapidamente porque surge naquele lugar uma imagem holográfica do Alto Evolucionário. Aquelas criaturas, os homens-animais, eram de sua criação. Informando ao seu mestre que tiveram sucesso na missão, o Alto Evolucionário os transporta dali. Só que o Aranha Escarlate se segura neles e é levado junto. Então quando ele se dá conta, Ben Reilly percebe que tinha sido levado para Wundagore, uma cidade na base da montanha de Wundagore, onde o Alto Evolucionário tinha o seu antigo laboratório, que é infestado por homens-animais. Experiências genéticas do Alto Evolucionário, batizados de Novos Homens. O Aranha Escarlate tenta fugir, mas se surpreende quando vê uma chacal humanoide. Uma criatura conhecida como Anubia, que se diz a líder do culto do Chacal. E eles idolatram ninguém menos que o professor Miles Warren. Tentando entender o que estava realmente acontecendo e por que desse culto, Anubia então explica a situação para Ben Reilly. Acontece que o professor Miles Warren era assistente do Alto Evolucionário e trabalhando nas suas pesquisas genéticas e de evolução da espécie.
Os novos homens são animais hiperevoluídos que foram criados pelo autoevolucionário, mas Miles Warren queria evoluí-los mais ainda, ao nível que fossem humanos. Mas aparentemente o autoevolucionário viu que Miles era até mesmo mais habilidoso que ele nesse quesito, e por inveja, por receio que ele se tornasse um rival, o autoevolucionário expulsou o professor Miles Warren dali. Mas Warren prometeu que voltaria e faria com que aqueles homens animais evoluíssem ao ponto de se tornarem totalmente humanos. Foi a partir disso que ele passou a estudar como realizar essa evolução, fazendo testes com um vírus criado por ele para isso, que acabou matando cobaias. Esse era o protótipo do vírus carniça. O professor Miles, então, tentou criar construtos genéticos para passar a essência de uma criatura para outra, e tentou até mesmo clonagem. Mas foi só muitos anos depois que o professor voltou até ali na figura do Chacal, dizendo que ele teve sucesso em clonar 2 estudantes da universidade onde trabalhava. E isso seria o primeiro passo para evoluir essa espécie. É por isso, esperando por essa evolução, que esses homens animais criaram o culto do Chacal. Mas o Aranha Escarlate sabe que o Chacal não é nenhum santo para ser adorado dessa forma. Só que além deles, existe um outro grupo de homens animais que é contra isso. E é esse grupo que ainda vê o autoevolucionário como mestre, que foi o grupo que atacou o Aranha Escarlate agora há pouco. Nesse momento, o Aranha Escarlate, com o culto do Chacal, vão até a cidadela do autoevolucionário para confrontá-lo e descobrir a verdade sobre o professor Miles Warren. Só que o grupo contrário os encontra e inicia um grande combate. Mas, para separar esse conflito, é o próprio autoevolucionário quem aparece e leva o Aranha Escarlate para seu laboratório, porque ele vai lhe contar a verdade sobre o Chacal. O autoevolucionário confirma que Miles Warren trabalhou para ele anos atrás, o ajudando na evolução da espécie, criando aqueles homens animais. Mas Miles queria fazê-los mais humanos. Inclusive, ele fez um experimento secreto desses com um pequeno chacal, o tornando humanoide. Só que a criatura era violenta e matou os animais da cidade. Assim, por ter sido proibido e mesmo assim ter feito esse experimento, o autoevolucionário expulsou o professor Warren dali. Miles teve uma vida a partir disso. Ele se casou e teve 2 filhos. Mas quando aquele seu homem chacal escapou das instalações do autoevolucionário e rastreou seu criador, ele viu a nova família de Miles, e a criatura ficou com ciúmes e assassinou a esposa e os filhos de Warren, fazendo com que parecesse um acidente de carro. E depois disso, esse homem chacal não foi mais visto. Talvez esse tenha sido o primeiro ponto para que o professor fosse afetado psicologicamente e tenha se tornado o vilão Chacal um tempo depois. O autoevolucionário é contra o trabalho de Warren porque a clonagem trava a evolução dos humanos. E ele não quer isso, ele quer acelerar essa evolução. Inclusive, o autoevolucionário chegou a capturar uns anos atrás a clone de Gwen Stacy, fazendo experimentos e falando que ela era só um construto e não um clone, o que era mentira. Ele só queria rebaixar o trabalho de Miles Warren, até mesmo criando um falso diário do Chacal. Só que o autoevolucionário admite que realmente o trabalho do professor Warren era de qualidade elevada. Ele realmente tinha criado clones perfeitos. Encerrando a conversa, o autoevolucionário se teletransporta com o Aranha Escarlate de volta para o laboratório onde o culto do Chacal e os homens animais estão lutando mais uma vez. Assim, o Aranha Escarlate fala com eles e confirma que o professor Miles realmente conseguiu criar clones. Mas ele não fez isso por um bom motivo. Ele queria criar os seus próprios escravos. Então o autoevolucionário conclui que o destino dos novos homens, dos homens animais ali, não é se tornarem humanos, mas sim se tornarem numa nova raça, assim como a raça humana, e que eles possam conviver em harmonia. Ben Reilly então diz
que tudo estava bem entre eles. Mas ele vai ficar de olho nas ações do Alto Evolucionário, caso ele tente algo com os seus experimentos, assim como o Chacal tentou. E com tudo isso resolvido então, o Alto Evolucionário teletransporta o Aranha Escarlate de volta para Nova York, para o velho laboratório do Chacal. O problema é que ali ele encontra Jacob Raven desmaiado, e a câmara regenerativa de Kane aberta e vazia. Ou seja, Kane tinha desaparecido. Depois disso tudo, os dias vão passando e Ben Reilly continua atuando em Nova York. Ele encontra um apartamento barato e um trabalho como garçom num clube chamado Clube Noir, onde o dono era um criminoso chamado Jason Tso. Mas Ben acaba sendo contratado pelo dono como guarda-costas depois, e ele aceita para ficar de olho nas ações desse mafioso. O problema surge quando a Doutora Octopus, mais uma vez, tenta roubar tecnologias para mesclar mundo real e mundo virtual com a ajuda daquela sua inteligência artificial super avançada, chamada de Programador Mestre. Só que nessas tentativas, ela consegue produzir um supervisor que é roubado pelos homens do Jason Tso. E quando Ben Reilly encontra esse equipamento e o leva até Seward Trainer, ao estudá-lo e usá-lo, a mente de Seward Trainer fica presa no mundo virtual, deixando seu corpo basicamente num estado vegetativo. O seu corpo fica totalmente sem reação, basicamente como uma casca sem vida, enquanto a sua mente fica perdida no cyberespaço. Pelo menos, Seward Trainer consegue ter acesso direto e total a informações e tecnologias. Só que sem saber disso, a Doutora Octopus continua criando seus planos para conseguir todo o domínio e acesso tecnológico possível para fundir mundo real e virtual, e assim trazer à vida o Programador Mestre. Inclusive, o Programador Mestre recruta outra auxiliar, a Stunner, que diz que tem algo de familiar nele. Mas o Programador Mestre diz que ele é só um amigo. Quem também quer acesso a essa tecnologia é Alistair Smith, que estava trabalhando com o mafioso Jason Tso na busca de alguns superprocessadores. E isso coloca Ben Reilly bem no meio dessa guerra cibernética. Claro que o Aranha Escarlate fica no meio desses conflitos, evitando uma catástrofe maior. E até mesmo o novo Duende Verde, o Phil Urich, aparece no meio das batalhas pela cidade para ajudar. E ele acaba se apaixonando por uma mercenária contratada para matar o Aranha Escarlate, chamada Joystick. Lembrando que esse novo Duende não é um vilão. Só que as coisas começam a piorar quando um agente do FBI infiltrado no grupo da Doutora Octopus, chamado Joe Wade, é descoberto. E ele é usado para ser transformado numa espécie de avatar de uma versão digital do Aranha Escarlate. Inclusive, Stunner, numa versão virtual, tenta convencer Joe Wade a aceitar essa sua integração na máquina de realidade virtual. Ela própria recebeu essa sua versão do próprio Dr. Octopus original. E o seu corpo físico era também uma espécie de holograma sólido. Tendo controle sobre a sua programação então, os vilões usam basicamente um holograma sólido do Aranha Escarlate nessa guerra de gangues, causando muita destruição pela cidade. Por um lado, a Doutora Octopus, e do outro, Alistair Smith junto de Jason Tso, e o Aranha Escarlate no meio disso tudo. Isso deixa a Aranha Escarlate com uma péssima reputação, porque a população vê uma cópia sua andando pelo mundo atirando e causando devastação, sem saber que não é ele. Então mesmo que o Aranha Escarlate tenha conseguido destruir esse holograma e evitar uma catástrofe em Manhattan, ele é quem sai perdendo com a sua reputação totalmente manchada, sendo considerado como uma ameaça. Durante todo esse tempo, Seward Trainer, preso no cyberespaço, consegue aparecer em alguns monitores para Ben Reilly por rápidos momentos, e ele avisa que a Doutora Octopus está fazendo tudo isso para fundir real e virtual, o que causaria uma devastação em toda a percepção da realidade.
Então quando a Doutora Octopus tenta roubar a tecnologia que faltava, que estava em posse de Alistair Smith, o Aranha Escarlate surge para impedi-la. A fusão entre real e virtual cria ilusões no mundo de construtos de monstros, dinossauros e alienígenas se materializando e correndo pela cidade loucamente. E quem vem junto nessa fusão é o Programador Mestre. E ele começa a se fundir com a própria Doutora Octopus. Mas Ben Reilly tenta impedir isso, e Seward Trainer o guia, lhe dando um vírus de realidade virtual que ele criou ali dentro, que deve impedir a distorção da realidade. Assim, lutando contra a Doutora Octopus e contra o Programador Mestre, e colocando o vírus no dispositivo que Carolyn usava para fazer essa fusão, o Aranha Escarlate impede a catástrofe, aparentemente destruindo o Programador Mestre nesse processo. A Doutora Octopus consegue fugir, mas pelo menos o pior tinha sido evitado. O problema é que mesmo salvando a todos, Ben Reilly ainda não encontrou uma solução para tirar Seward Trainer daquela condição. E para piorar, pelo seu construto holográfico ter destruído parte da cidade, ele é demonizado por toda a população. Ou seja, Ben Reilly não poderia mais ser o Aranha Escarlate. Os dias passam. E um tempo depois, Ben Reilly visita mais uma vez os túmulos dos seus tios. E ao sair dali, ele vê um ladrão roubando a barraca de flores. Ben aprendeu que, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então mesmo não usando mais um uniforme, ele deveria pará-lo imediatamente. Assim, surpreendendo o ladrão pulando nele de cima de uma árvore, Ben Reilly para o criminoso. Só que sem perceber, alguém se aproxima nesse momento e o chama de Peter Parker. Era a tia Anna, a tia de Mary Jane, que estranha que Peter Parker esteja ali. Ainda mais com roupas velhas, cabeludo e com a barba por fazer. Ela até pergunta se estava tudo bem, se eles estavam passando por necessidades. Mas ele responde que estava tudo bem sim. Ele só estava ali para resolver alguns assuntos do Clarim Diário que ficaram pendentes e já estava indo embora. Peter Parker e Mary Jane se mudaram para Portland. Então era complicado para Ben Reilly ficar se escondendo o tempo todo, tendo o mesmo rosto de Peter Parker. O pior é que Ben Reilly passa mesmo por algumas necessidades financeiras, tendo que fazer o seu fluido de teia caseiro, passando perrengue para pagar aluguel e coisas desse tipo, como acontecia com ele no começo da sua carreira. Mas agora Ben consegue um trabalho numa cafeteria próxima de uma universidade chamada Grão de Café. O problema também é que ele não podia mais ser o Aranha Escarlate. Mas Ben aceita quem ele é. E ele tem uma ideia. A universidade ali próxima tem um curso de moda. E num curso de moda sempre tem tecido. Com isso, Ben vai até lá escondido e pega emprestado alguns tecidos e algumas tinturas. E assim como ele fez no começo da sua carreira, ele próprio costura o seu novo uniforme, com alguns detalhes diferentes do original. E com as tinturas, ele muda o seu visual, cortando e descolorindo seu cabelo e tirando a sua barba que estava por fazer. Assim, Ben Reilly aceita quem ele é. Ele vai continuar sendo um herói, porque os seus tios lhe ensinaram que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas agora, ele não vai ser mais o Aranha Escarlate, porque a partir de agora, ele vai ser o novo Homem-Aranha. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Essa é a quinta e penúltima parte da gigantesca saga do clone. E assim como eu falei nas anteriores, a minha opinião sobre toda essa série de quadrinhos eu vou deixar para falar no final. Então a finalização dessa grande saga vem num próximo vídeo. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder o grande final. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu! E até mais.